eu vou aumentar um pouquinho o grau de complexidade e trazer para você gráficos ainda mais customizados. E para isso eu vou pedir ajuda ao PyLab, que é um outro pacotinho do Matplotlib que une funcionalidades do NumPy e do PyPlot. Sim, eu sei que são muitas palavras diferentes, não é para entrar em pânico, eu vou simplificar para você. O Matplotlib é a biblioteca principal. Dentro dele você tem outros pacotes, como por exemplo o PyPlot, que eu usei nos vídeos anteriores. Criaram então um outro pacotinho para o Matplotlib, que é o PyLab. Lá dentro tem funcionalidades do NumPy e do PyPlot. Por que o NumPy? Porque o NumPy oferece várias funcionalidades que simplificam a forma como construímos os gráficos, que no final das contas são vetores, não é? Ou seja, eu uso o espaço vetorial, o NumPy facilita o trabalho com isso. Para você usar o PyLab, você pode importá-lo na sua seção e a partir do PyLab, ou seja, from PyLab, importa todas as funções, usando asterisco. Eu estou reforçando com o Matplotlib Inline para garantir que os gráficos serão criados aqui dentro dessa janela no Jupyter Notebook. Vamos então executar, depois leia o texto que complementa a minha explicação, e eu vou criar agora o gráfico de linha, que é um gráfico também amplamente usado em ciência de dados, em análise de dados, quando você quer visualizar o comportamento de uma variável. Então eu tenho, por exemplo, diversos pontos de dados, eu tenho quantidades vendidas. Então um dia eu vendi 2 unidades, no outro dia eu vendi 5 unidades, depois 8 unidades. Eu gostaria de verificar a evolução das vendas ao longo do tempo, por exemplo. Eu posso usar um gráfico de linha para esse propósito. Eu vou criar agora alguns gráficos com você, usando exatamente os recursos do PyLab, customizando completamente o gráfico. Então observe o que eu tenho aqui. Vou preparar primeiro uma massa de dados. Dados de exemplo, x e y. Para criar x, eu estou usando a função linspace, que você já conhece, porque você já fez o capítulo sobre NumPy aqui mesmo neste curso, onde eu mostro para você o linspace. Eu então crio os valores de x, pego cada valor de x, elevo à segunda potência e crio y. Para quê? Só para criar a massa de dados de exemplo para você. Somente isso. Eu então vou criar a figura, que eu vou chamar de fig. Ou seja, a área de plotagem, que é a área onde eu desenho o gráfico, aqui eu estou chamando de figura, que é uma variável Python. Fig é uma variável Python, que representa a figura aonde eu vou colocar o meu plot. Depois disso, eu preparo os eixos. Por quê? Eu vou precisar definir exatamente a escala de x e y. Já já eu vou customizar, inclusive, ainda mais esses eixos. Na sequência, eu crio o plot propriamente dito. Então, a partir do eixo, que eu já defini, eu chamo a função plot. Essa função cria o gráfico de linha. Eu indico os dados, x e y, e a cor que eu quero para a linha. Nesse caso, R de red, que é vermelho. Por último, eu coloco os labels em x, y e o título. Executa e aí está o gráfico para você, totalmente criado, pedaço a pedaço, né? Eu construí cada elemento deste gráfico de forma customizada. É claro que você pode pensar, mas espera aí, instrutor, eu faço isso aqui fácil com o Power BI. Por que eu então iria customizar desta forma que dá mais trabalho? Bom, uma alternativa seria isso aqui, ó. Vou criar esse segundo gráfico, eu já vou executar para que você veja o resultado e eu explico o código. Isso aqui, por exemplo, aí já é um pouco diferente, né? Eu estou criando um gráfico de linha dentro de outro gráfico de linha. Então, na mesma área de plotagem, eu estou colocando duas figuras, exatamente para que eu possa mostrar, por exemplo, comparativos, né? Da figura principal com a figura secundária. Também dá para fazer isso aqui com outras ferramentas. Dá um pouco mais de trabalho em outras ferramentas, e aqui eu consigo customizar da maneira que eu quiser, incluindo tamanho, cores, posição e assim por diante. Como criamos este gráfico? Mais uma vez, preparei a massa de dados, criei a figura, que é a área total de plotagem. Como eu tenho dois gráficos, eu preciso de dois eixos, cada qual com a sua escala. Esses números aqui definem a escala para a figura principal e figura secundária. Uma vez que eu tenho os eixos, agora eu chamo o primeiro eixo e chamo o plot. Aí eu indico que eu quero x e y, quero os dados, na cor vermelha. Na sequência, veja que eu coloco label de x, y e título. Vou para a figura secundária. Olha o que eu fiz, eu inverti y e x. Ou seja, mostrei os dados por outra perspectiva. Coloquei uma outra cor, o G de green, né, de verde, defini os labels e pronto.
coloquei um gráfico de linha dentro de outro. Se você não quiser um gráfico dentro de outro, também dá para criar os gráficos de maneira paralela. É o próximo exemplo. Mais uma vez eu tenho a massa de dados de exemplo. Eu então defino agora que eu quero subplots. Então, na prática, dentro da área de plotagem, eu vou criar dois gráficos. É como se eu pegasse esta área aqui e dividisse ao meio. Tudo bem? Estou dividindo ao meio. Vou colocar o gráfico de um lado, outro gráfico do outro lado. Uma forma diferente, não é? De você visualizar os plots. Como fazemos isso? Eu defino exatamente os subplots, dizendo que eu vou querer uma linha, n rows, número de linhas. Uma, n columns, número de colunas. Quero duas. Isso aqui vai retornar a figura e os eixos. Aí agora entra a beleza da programação de computadores. Vou criar um loop. Com esse loop, eu consigo percorrer cada eixo e para cada um eu desenho plot com a função plot. Nesse exemplo, eu só terei dois gráficos, duas colunas. Mas esse código aqui funcionaria com 5 gráficos, 10, 15, 20, 30, quantos você quiser, para criar, por exemplo, vários gráficos em paralelo, mostrar a evolução de uma variável, mostrar diferentes comportamentos, diferentes variáveis e assim por diante. Por último, eu ajusto o layout com a função TightLayout, para garantir que tudo fique harmonizado dentro da área de plotagem. Executa e este é o resultado. Veja que eu tenho a área de plotagem dividida ao meio com dois gráficos que estão em paralelo. Uma excelente forma de você, por exemplo, medir a variável antes de uma transformação e medir a variável depois da transformação. Você pode comparar lado a lado. Isso aqui, aliás, é bastante utilizado em projetos de ciência de dados. No próximo vídeo continuamos. Muito obrigado e até lá.